batedeira eu vou começar colocando 2 claras de ovo e vou bater bem até o ponto de neve. Agora eu vou acrescentar 2 gemas. E vou bater mais um pouco. A gema já se misturou com a clara e agora eu vou acrescentar meia xícara de chá de açúcar. E vou bater bem até virar um creme fofo e ficar bem leve. Eu bati por mais uns 5 minutos até ele adquirir a consistência desse creme fofo. Aqui eu tenho meia xícara de chá de leite morno e uma xícara de chá de farinha de trigo. E na massa nós vamos misturando a farinha de trigo e o leite alternadamente. Então a farinha de trigo a gente precisa dar uma peneirada para evitar que fique pelotinhas na massa, aquelas bolinhas de farinha de trigo, né? E com a ajuda de um fouet, a gente vai misturando e vai incorporando alternadamente os 2 ingredientes. Fazendo sempre esses movimentos leves de baixo para cima, porque assim a gente preserva mais ar dentro da massa, deixando o nosso bolo mais fofinho e macio. E por último, eu vou também peneirar meia colher de sopa de fermento em pó. E a gente vai misturar delicadamente só até misturar o fermento na massa. Pronto! Então aqui eu tenho uma forma média untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Eu vou despejar a massa. E detalhe importante é você deixar um espaço assim pelo menos de 1,5 dedo, 2 dedos até a borda, porque esse bolo ele vai crescer e fora só o bolo a gente vai regar ele com calda de chocolate e depois vamos colocar um creme por cima. Ou seja, precisa ter um pouco mais de espaço para não ficar derramando tudo fora da forma. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Por 30 a 40 minutos aproximadamente, o tempo pode variar com a potência de cada forno, ou até quando você fizer o teste do palito inserindo o palitinho no centro, ele sair seco, já tá bom. Acabei de retirar o bolo do forno, como eu disse, o tempo pode variar com a potência de cada forno, no meu caso ele ficou assando por 35 minutos, e agora nós vamos reservar esse bolo e fazer a calda de chocolate. Para a calda nós vamos precisar de 1 colher de sopa de margarina, 1,5 xícara de chá de leite, e 3/4 de xícara de chá de achocolatado. O que eu tô usando não é aquele chocolate em pó, o cacau em pó, tá? É aquele achocolatado mesmo que já vem adoçado, que a gente toma no café da manhã. Agora eu vou ligar em fogo médio e eu vou misturando até iniciar a fervura. Então a partir do momento que já iniciou a fervura, ficou fazendo essas bolinhas aqui em cima, eu vou contar mais 5 minutos ainda em fogo médio para poder dar uma leve engrossada nessa calda. Então a calda que já chegou no ponto, então já posso apagar o fogo. E eu vou mostrar pra vocês essa consistência que ela precisa adquirir, tá? Ela vai dar uma reduzida de início, a quantidade de leite que a gente colocou, era um volume maior, ela reduziu, porém não é pra ficar aquela calda muito grossa, pra ela ficar em cima do bolo, tá? Esse aqui é uma calda que a gente vai usar pra umedecer o bolo, então ela tem que ficar assim. Então eu vou despejar essa calda toda por cima do bolo, ela ainda quente mesmo, não precisa esperar esfriar. Parece que isso não vai dar certo, que seu bolo vai virar uma papa, vai ficar mergulhado nessa calda inteira, né? Mas dá super certo, ele vai absorver bastante dessa calda e depois a gente vai colocar por cima ainda o creme. Aqui, vocês podem reparar, meu bolo ele soltou um pouquinho da forma, ele deu uma subidinha. Não tem importância se isso acontecer com você, tá? Depois ele vai terminar de absorver o excesso do líquido. E agora nós vamos deixar esse bolo de lado e fazer o creme. Para o creme, eu vou colocar meia lata de leite condensado, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de margarina, 1 gema peneirada e 1 colher de sopa rasa de amido de milho. Vou ligar em fogo baixo. Eu vou misturando sempre até esse creme dar uma engrossada. Vai ficar tipo um mingauzinho.
Então aqui ele já deu uma engrossada. É esse ponto que ele vai adquirir. Agora eu posso apagar o fogo. Eu não vou deixar engrossar demais, porque quando ele esfriar, ele ainda vai dar uma engrossada. Então a gente não há necessidade de deixar engrossar mais do que o que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou deixar esse creme dando uma descansada de 5 a 10 minutos aproximadamente, só pra ele dar uma leve, assim, baixar um pouquinho a temperatura e pra ele ficar um pouquinho mais consistente pra gente poder espalhar melhor no bolo. Porque se a gente jogar ele assim muito mole, ele vai ir pra tudo quanto é lado, então é melhor deixar repousar um pouquinho pra ficar mais firme, tá? O bolo ainda não absorveu toda a calda que eu coloquei, ainda tá sobrando um pouquinho lá no fundo, mas não tem importância se a gente vai colocar o creme por cima assim mesmo, porque depois ele vai ter que ficar na geladeira pra dar uma gelada, aí ele vai terminar de absorver esse excesso da calda. Eu deixei um pouquinho parado aqui, olha só como ele já deu uma firmadinha a mais de início quando eu apaguei o fogo, né? Então é necessário mesmo você deixar repousando um pouquinho para ele dar essa engrossadinha a mais, porque quando a gente apaga o fogo, ele tá muito mole daquele jeito, se a gente jogar por cima não vai dar certo. Agora por cima eu vou espalhar esse creme. Agora por cima eu vou jogar um pouco de coco ralado. Você pode jogar o que você mais gostar, mas eu prefiro coco ralado. Esse aqui é fino, mas pode ser aquele em flocos também, de preferência sem açúcar. A quantidade aqui do coco ralado é a gosto, tá? Você pode colocar o quanto você gostar. E eu vou levar agora na geladeira por 6 horas pelo menos. Eu acho que é o ideal para ele ficar bem geladinho e para você servir. Então, passado o tempo, o bolo já ficou bem geladinho e agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. I saw a little bumblebee. He came and said hello to me. Said, would I like some sweet honey?